Bom dia, tudo bem? Aqui é o professor Vanderlei do canal Aprendendo a Ensinar. Mais uma vez hoje trazendo aí mais um assunto legal, um assunto que possa ser desenvolvido aí entre as empresas, entre os condomínios, né? Um assunto de muita importância, porque o que nós vemos aí no nosso dia a dia, infelizmente, são muitos acidentes envolvendo incêndio, situações que poderiam ser revertidas se tivesse uma equipe treinada, uma equipe que estivesse comprometida com a sua, com o fato dos incêndios, né? Até mesmo evitando ali princípios de incêndio, né? Situações emergenciais. Então hoje nós vamos falar sobre isso um pouquinho, tá? Então, para a gente começar, vamos entender sobre o porquê da brigada de incêndio, né? Bom, nós temos aí no nosso estado o decreto estadual 63911, né? Que está aí para criar normas e procedimentos, né? Tanto da parte construtiva de uma edificação, né? Como também da sua equipe, das pessoas que compõem essa edificação, né? Entre elas aí nós temos aí, por exemplo, a brigada de incêndio, né? Que tem que ser obrigatório dentro da edificação, ok? Beleza? Depois nós temos aí a norma brasileira de regulamentação, que compõe ali a ABNT, né, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Nós temos aí a 14.276, né, 276, 14.276. O que quer dizer 14.276? Então, a 14.276, inclusive, ela foi até atualizada de brigada de incêndio para brigada de emergência. Né? Por quê? Porque não é só um incêndio a emergência em si, né? Mas sim qualquer coisa que possa sair fora da normalidade dentro de um estabelecimento, seja ele numa empresa, seja ele num condomínio comercial, residencial, enfim. A ideia é o seguinte, que também temos a Instrução Técnica 17, que fala também sobre o dimensionamento dessa brigada de incêndio de acordo com a classe de risco, né? Se você pegar a Instrução Técnica 17, você vai ver ali que eu tenho grupos, eu tenho riscos, e de acordo com o número de pessoas que tem dentro desse local, né? Seja como eu falei, condomínio comercial, condomínio residencial, empresas, né? Eu tenho que ter um número específico de pessoas que sejam a brigada de incêndio, que formem essa brigada de incêndio, tá? Porque assim, infelizmente nós vemos aí na mídia, né? Desde meados, né, a gente vê muitos incêndios. Se você pegar, por exemplo, 74, por exemplo, né, os incêndios que aconteceram em 74, quando não se tinha normas específicas de segurança contra incêndio, né, infelizmente nós tivemos perdas de muitas vidas. Mas só que se você olhar por outro lado, hoje, trazendo para a nossa realidade, não está muito diferente. Porque, infelizmente, não tem o comprometimento das pessoas que integram essa responsabilidade, entendeu? Por quê? Porque se você olhar por o lado interno da empresa, né, eu, por exemplo, fui bombeiro civil durante 13 anos, né, eu convivi dentro de empresas, então eu sei que são poucas as empresas que têm um comprometimento da prevenção, né? Existe a necessidade? Sim, existe. Fazem, mas fazem daquela forma, né? Posso fazer só isso? Atende. Ah, então tá bom, você entende? Mas aí, não, tem um seguro, o seguro paga. Mas e aí, gente? E o impacto que acontece fora do ambiente da empresa, né? O impacto, por exemplo, se você imaginar um condomínio que pega fogo, uma residência que pega fogo, uma indústria que pega fogo, o impacto que ela causa no seu entorno, né? O transtorno que ela causa, não só para a empresa em si, que pegou fogo, mas também pelo fato, por exemplo, das pessoas que estão em volta, que de repente dependem daquela empresa, depende, por exemplo, daquele condomínio comercial, por exemplo, né? Porque assim, o impacto é muito grande, né? Não só para a pessoa que sofreu o sinistro, mas para as pessoas que estão em volta. Então a brigada de incêndio é para isso, né? São pessoas que são voluntárias ou não, tá? Dependendo da situação, são voluntárias ou não, né? Que vão ser capacitadas para o quê? Para atendimentos emergenciais, no caso, primeiros socorros, combate a incêndio, situações de mal súbito dentro da empresa ou dentro do condomínio, ok? Então, por um período, por exemplo, de 8 horas, né, um treinamento de 8 horas, essas pessoas vão ser treinadas, né, através de um profissional habilitado, um técnico de segurança, por exemplo, né, que vai levar a essas pessoas o conhecimento, né, sobre como o uso do extintor de incêndio, né, dos tipos de extintores de incêndio para classes de incêndio diferentes, né? Eu não posso usar, por exemplo, uma classe de incêndio onde eu tenho um equipamento energizado, eu não posso usar um extintor de água, tá ok? É um exemplo, fato.
né? Apesar de que, né, eu já vi em feiras que já existe extintor de água para equipamento energizado, mas tudo bem, isso aí é outro assunto. Mas enfim, continuando, né? E também vão ser treinadas para quê? Para atendimentos emergenciais, situações de mal súbito, situações de trauma, né? Você sabe que dentro desses locais eu tenho que ter equipamentos de primeiros socorros, está lá na NR7, né? Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, no seu item 5, né? O que acontece? Só que, infelizmente, o kit é um kit básico que o pessoal tem, entendeu? Só que não tem pessoas habilitadas a utilizar. Lógico, medicação, negativo, você não pode medicar ninguém, você é só médico, entendeu? Mas aquele primeiro atendimento, uma limpeza, uma limpeza de sujidade, um curativo, coisas básicas, sim, a brigada de incêndio pode fazer, né? Coisas mais principais, por exemplo, você vai chamar o quê? O SAMU, por exemplo, né? 192, você vai chamar o bombeiro, se for um resgate vertical, um acidente automobilístico, né? Ou uma situação um pouquinho mais elaborada, que o SAMU de repente não está apto, devido ao seu material, a atender. Porém, situações de mal súbito, parada cardíaca, infarto, AVC, isso é o SAMU que vai atender, tá ok? Situações de traumas, né, que não envolvam pessoas enclausuradas, né, fechadas em algum local, que depende de um resgate um pouco mais elaborado. Então saiba separar as coisas, SAMU e bombeiro, tá ok? E a brigada de incêndio é para isso, é para fazer esse tipo de atendimento, para fazer o acolhimento das pessoas, né? Eu já tive empresas, por exemplo, que eles criaram uma forma de apadrinhamento, né? Porque você sabe que as empresas, ela tem aquele PCD, né, pessoas com deficiência, e tem o PNE, pessoas com necessidades especiais. Por exemplo, pessoas com necessidades especiais, aquela gestante, né, que precisa de um cuidado especial, aquele colaborador que passou por uma cirurgia, aquele colaborador que no final de semana ficou meio ponto e vírgula no futebol, enfim, são pessoas que necessitam por um período, né, de um acolhimento. De que forma? Se eu tiver, por exemplo, um alarme de incêndio na empresa, né, por ele ser de qualquer motivo, não só o incêndio, que o alarme não é só para incêndio, preste atenção nisso, entendeu? Não é só para incêndio. Se você está num determinado local da empresa e você não tem uma situação emergencial e você precisa de um apoio, você não tem um celular, você não tem um rádio para de comunicação dentro da empresa, do condomínio ou do condomínio comercial, aciona um alarme de incêndio, velho. É isso que é o certo. Você acionou o alarme de incêndio, o que vai acontecer? O alarme ele vai tocar dentro de uma central, alguém vai ver esse alarme, vai chamar o responsável e o responsável vai até lá para ver o que está acontecendo. Opa, legal, você chamou por ajuda, entendeu? Então essa é uma das formas de você interagir nessa questão, ok? Agora, se você, lógico, tem um celular, tem um rádio, faça contato com a central de operações, faça contato com a portaria, olha, eu estou precisando de um apoio aqui, assim e tal. Então, enfim, a brigada de incêndio é para isso. Ok? Então nós temos ali, eu falei, o PNE e o PCD, tá? Essa questão do apadrinhamento é uma questão de você ter mais empatia pelas pessoas, tá? Porque vamos supor que eu tenho uma empresa que ela adota PCDs como seus funcionários. Eu preciso que esses PCDs tenham pessoas comprometidas, né, que lógico tenham um afinamento com elas, né? Uma empatia com essas pessoas também, que não adianta nada eu pegar uma pessoa que não gosta de mim ou que eu não me dou bem com ela, né? E que numa situação emergencial ela vai retirar essa pessoa, vai levar para a escada de emergência, né, que é o receptáculo de segurança do prédio, da empresa, enfim, e vai conduzir essa pessoa até onde? Até o ponto de encontro, ok? Então a brigada de incêndio é para isso, para fazer essa cobertura também, ok? Então o que é interessante, né, nesse bate-papo é o seguinte, que a própria Instrução Técnica 17, ela fala o seguinte, que a cada 6 meses, né, a brigada de incêndio tem que se reunir para quê? Para alinhar algumas informações, às vezes ter um treinamento de primeiros socorros, uma informação sobre o combate a incêndio. Por quê? Porque a brigada de incêndio, como eu falei, são pessoas voluntárias, né? E de certa forma, essas pessoas têm uma função na empresa. Então, vamos colocar que elas nem sempre têm aquele tempo para poder verificar alguma coisa ou para ter um conhecimento a mais na sua profissão, né? Ou na sua função de brigadista. Ok? Então é isso aí, gente. Brigada de incêndio é importante na edificação para que as pessoas possam ter um pouquinho mais de tranquilidade no seu dia a dia de trabalho, tá ok? É a pessoa do almoxarifado, é a pessoa da administração, é a pessoa da segurança, tá ok? Esses são os nossos brigadistas, são as pessoas que são importantes na edificação, de forma que elas vão atuar
de forma pontual, né? Tanto no visual, por exemplo, ver um equipamento de combate a incêndio que está obstruído, um extintor que está descarregado, né? Ou de repente até mesmo uma situação de risco. Nós não temos a CIPA na empresa. Qual que é a função da CIPA? A CIPA é identificar riscos, né? É pontuar situações que possam causar acidentes na empresa. E a brigada de incêndio não é diferente, ok? Então, brigada de incêndio, é importante que você tenha essa consciência de formar a sua brigada de incêndio, de instruir a sua brigada de incêndio e de treinar a sua brigada de incêndio constantemente, tá ok? Sempre que possível, não só naquele ano que tem que fazer, é uma vez por ano, entendeu? Só encontra uma vez por ano. Então, quer dizer, aí acaba aquele bate-papo, vai bater um futebol, vai fazer um churrasco, enfim. A finalidade não teve o seu apontamento correto, tá ok? Então, é importante isso. Vai ter uma brigada de incêndio, faça com carinho, entendeu? Faça com pontualidade, tá ok? Brigada de incêndio é importante na edificação, tá ok? Gente, um abraço a todos. Se gostou, dá um like. Se não gostou, dá um like assim mesmo. É importante, tá? O canal Aprendendo a Ensinar. E se você tiver alguma sugestão, dá um toque, aciona o sininho nas próximas atualizações do meu canal aí. Tá ok, gente? Valeu, muito obrigado. Professor Vanderlei na área. Grato, hein?